Para vocês que nem têm a ideia o que significa uma estrela dentro de sua casa, pois saberá que a estrela é maldita e representa o próprio Satanás, pois na Bíblia em Ezequiel 28 não relata que a estrela ela tem 5 pontas, mas sim na Bíblia a estrela ela não tem formato de 5 pontas mas sim de uma pedra. Portanto, sabendo assim, Satanás criou uma estrela de 5 pontas e outra de 6 pontas, a qual a de 5 pontas é um símbolo satânico chamado de pentagrama, porque ela tem 5 pontas, e tem a de 6 pontas, que é chamado de esgrama. Então o Satanás era uma estrela, assim como também as estrelas que brilham no céu têm formato de pedras, e a Bíblia também refere estrelas também de anjos. Pois Satanás era uma estrela, por ele ser uma estrela e seu nome ser chamado de Lúcifer mostrava o brilho que dele saia, por isso Lúcifer significa brilhante. Em tal Satanás foi expulso do céu e perdeu o seu brilho, mas ele ficou contente com sua queda e perdeu o brilho que tinha. Então criou os símbolos satânicos. E cada estrela que tiver dentro de sua casa, dentro de seu carro, nas suas roupas, sobre brinquedos de seus filhos, nas roupas dele, em fotos, é que isso traz a maldição para você e toda a sua família. Portanto, saiba alguma coisa importante sobre esta desgraça que Satanás criou. Observe que Satanás criou também a árvore de Natal, e no topo dela destaca uma estrela, que Satanás se destaca no topo da árvore, pois a árvore é também uma pirâmide, e Satanás acha que está sentado no monte de Deus, pois essa sempre foi a vontade do diabo. Portanto, nunca tenha uma estrela na tua casa, nunca der brinquedos para o seu filho, nunca tenha roupas com estrelas, pois você estará sempre adorando ao diabo. Expulse e tire esta maldição de sua casa. Cita o que está por trás das estrelas, por incrível que seja. Satanás tem crescido sendo adorando por milhares de anos, que até mesmo está sendo levando eles para o inferno. A força de uma estrela, a estrela que o mundo adotou. A forma mais sutil de manipular e enganar é o uso de símbolos aparentemente inocentes, mas que introduzem uma contaminação satânica cruel. Veja o exemplo da estrela ou pentagrama, contendo 5 pontas, muito usada pela elite mundial. Os Estados Unidos demonstra ter sido mesmo fundado pelos Illuminati ou elite global, os senhores do mundo, que jamais ocultaram sua crença no satanismo. Leia depois sobre eles neste link surpreendente: https://oslimpatrilhos.wordpress.com/raízes dos Illuminati/ Não se admite pastores evangélicos apoiando esta estrela satânica, pois exalta o G ou Gadu e não a Jesus. Notem a estrela na testa do bode da maçonaria. Gadu se assenta igual ao bode acima. Imagem de Gadu, o grande arquiteto do universo. Gadu, também chamado de o grande arquiteto do universo, é o anticristo que há de vir. Uma estrela de verdade não tem pontas. Hoje à noite, confira você mesmo. Olhe para o céu e note que elas não as têm, e muito menos as 5 pontas, únicas que dão forma ao pentagrama satânico. Sabemos que o Sol também é uma estrela e sua forma é circular e não tem pontas alguma, assim como as outras. Pentágono Ordinary, estrela americana. Cerimônia da chamada Missa Negra realizada sobre um pentagrama e com uma cruz invertida no centro, uma prática satanista. Não se engane, o 5 é um número satânico. Sobre ele que se manifesta o diabo numa cerimônia e é feito todo o mal para os outros. Dele também é que veio o mau costume de amaldiçoar com ódio maligno. Vai pro quinto dos infernos. São duas as origens desta forma de amaldiçoar. Uma delas, associa o termo quintos à forma exagerada de cobrar imposto que tirava 5 em cada 100. Ou seja, a quinta parte, 20% cobrados pela coroa portuguesa sobre todo o ouro do Brasil. O navio que levava a Lisboa o produto dessa arrecadação era nau dos quintos do inferno, por causa da antipatia que os brasileiros sentiam por esse tributo. Afirma-se que o termo era dirigido aos cobradores de impostos, que ao exigir o quinto ouviam algo como vai buscar o quinto nos infernos. Portugal também requeria a derrama, um novo imposto cobrado para complementar os débitos e atingir metas estipuladas pela coroa portuguesa. Ouro do Brasil com selo que o identificava como quintado, ou seja, podia ser legalmente comercializado.
Considerado abusivo, esse imposto tinha muita rejeição. Era uma prática opressora e injusta, onde em uma data específica divulgado por Portugal, soldados enviados pelas autoridades prendiam quem era contra, que protestava ou se negava a colaborar. O exagero levou Minas Gerais à total miséria, considerada 5 vezes pior que o inferno. Tiradentes foi executado pela coroa portuguesa, pelo motivo de liderar revolta contra a cobrança do quinto e a prática da derrama. A segunda, teve origem na expressão a Carlota Joaquina, mulher de Dom João V, que por não gostar do Brasil, se referia ao país como o quinto dos infernos. Para ela, um lugar 5 vezes mais fundo, e barra ou 5 vezes pior que o próprio inferno de dor e sofrimento eterno. O pentagrama nada mais é do que a figura central formada pelas linhas da mesma estrela invertida. Mas, esta questão de invertida, só depende do ponto de vista de quem olha, pois, ao desenhá-la no chão, os adeptos do satanismo ficam ao redor, e a vê invertida ou não, entende? Os satanistas fazem uso do pentagrama para fazerem o mal e até matar. Pentagrama satânico em desenhos animados do Chaves. Prova que a elite satanistas manipulam a mente das crianças, ensinam como fazer culto satânico. O famoso pentágono americano, nada mais é do que um pentagrama satânico. Evidência de que os Estados Unidos foram sim, construídos pelos maçons Illuminati, que são satanistas históricos. Existem maçons de grau baixo que desconhecem esta verdade. Leia mais, depois este estudo surpreendente. https://oslimpatrilhos.wordpress.com/sociedade dos olhos vendados/ abaixo símbolos e figuras utilizadas pelos amantes do ocultismo, do misticismo e da chamada religião da nova era. Veja a estrela no canto superior direito e também no centro embaixo. Esta é a tábua da bruxa Ouija usada para comunicar-se com os espíritos e conhecer o futuro. Não se engane, a estrela de 5 pontas sempre foi um símbolo usado pelos satanistas, magos e bruxas. Assista a este vídeo e entenda. Daniel Mastral entrevista na HIT, completo. Daniel Mastral é escritor e conferencista. Ministra seminários de batalha espiritual e cura interior. Possui atualmente 11 obras publicadas, onde se destacam a trilogia composta de Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e Voz do que Clama no Deserto. Seus livros já são considerados best-sellers e têm impactado milhares de vidas por todo o mundo. Daniel foi recrutado pela alta magia aos 17 anos de idade e permaneceu por lá até os 25 anos. Hoje, aos 45 anos de idade, tem sido um instrumento nas mãos de Deus para resgatar vidas perdidas e fortalecer a Igreja de Cristo. Website: http://www.danielmastral.com.br/twitter, https://twitter.com/Daniel Mastral, adoradores de Satanás. Podemos notar que os fãs desta estrela a têm como uma espécie de boas-vindas e ou presença do próprio Satanás. Para os satanistas, um pentagrama na estrela exalta, glorifica, engrandece a presença do mal. O cinema americano foi e tem sido um instrumento para disseminar o engano, e tem sido usado mundialmente para doutrinar e promover uma pré-aceitação destes símbolos satânicos que predispõe a dar posse ao anticristo. Veja o exemplo da forma do pentágono, que nada mais é do que o símbolo de um pentagrama, 5 lados, formado pelas linhas, espaço interno, da estrela satânica, e até a calçada da fama usada para eternizar os astros do cinema exalta a mesma estrela. Hollywood Walk of Fame, conhecido em português como Passeio da Fama ou Calçada da Fama, é um passeio, ou calçada, ao longo das ruas Hollywood Boulevard e Vine Street em Hollywood, Califórnia, Estados Unidos, constituído por mais de 2.000 lajes com estrelas, fazendo menção a celebridades honradas pela Câmara do Comércio de Hollywood pelas suas contribuições para a indústria do entretenimento. A Calçada da Fama possui 5,6 quilômetros. Cada estrela é rosa, feita de um mármore chamado terrazzo e com o escudo de bronze com o nome do homenageado e uma figura relacionada à sua área. Atuação cinematográfica, televisiva, na música, no rádio e no teatro. A Victoria's Secret foi a primeira marca a ter uma estrela na Calçada da Fama.
Só uma estrela não está na calçada, a de Muhammad Ali, que não queria que ninguém andasse em cima dela e está fixada na parede do Kodak Theatre. Fonte: Wikipedia. A má influência do cinema influenciou o costume de classificar os hotéis, também com essa estrela. Esse meio de hospedagem, geralmente, é classificado de 1 a 5 estrelas, de acordo com o conforto, luxo e serviços oferecidos. A maioria dos hotéis também disponibiliza serviços de alimentação, eventos e outros para propiciar maior satisfação e permanência aos seus hóspedes. Um grupo de hoteleiros alemães e suíços em 2001, Swiss Quality Hotels International, introduziu a sua própria classificação dos hotéis. As 4 classificações são Swiss Quality Excelência Hotéis de 4 e 5 estrelas, Swiss Quality Superior Hotéis de 4 estrelas, Swiss Quality Value Hotéis de 3 e 4 estrelas, Swiss Quality Economy, Hotéis de 2 e 3 estrelas. Swiss Quality Hotels International representa 82 hotéis em 52 cidades na Suíça, Alemanha, Áustria e Itália. Fonte: Wikipedia. Estrelas da famosa marca da Paramount. Nos filmes antigos, e agora também nos mais recentes, se podem ver que elas caem do céu ao formar o logotipo, à semelhança dos anjos caídos, ou demônios, citados pela Bíblia. Na logomarca acima, a posição da estrela não importa, pois elas se invertem naturalmente ao circundar a pirâmide Illuminati. A letra no cume da montanha em forma de pirâmide representa o olho de Satã. As 13 flechas e 13 frutinhas nas garras da águia com 33 penas em cada uma de suas asas são números sagrados na maçonaria. Vejam as estrelas da imagem de idolatria, também em forma que contém o pentagrama satânico. Esta mesma imagem é usada em terreiros de macumba. A palavra de Deus condena, mas o papado insiste em promover a idolatria. A própria palavra de Deus desmente o que alega este cartaz acima, veja: Nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E a Timóteo 2, 5. Portanto, Maria jamais foi ou será intercessora, ou medianeira, isso é uma exclusividade de Jesus Cristo nosso Salvador. Pode conferir em sua Bíblia. A força da manipulação fez com que o mundo adotasse a estrela em tudo que é de fama. Até o Brasil adotou em sua bandeira nacional. Isso demonstra onde pode chegar esta manipulação satânica. A zona do euro traz as estrelas em amarelo-ouro, mas alegam estar na iminência de uma crise sem solução. Você acredita nisso? A notícia de que os países do G20 não chegaram a um acordo sobre a ajuda do Fundo Monetário Internacional, FMI, para tentar sanar a dívida da zona do euro não surpreendeu o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda Júlio Gomes de Almeida. Na análise dele, trata-se de uma dívida sem solução. Arquivo de notícia 9/2011. Sabemos que o diabo é o pai da mentira. João 8:44b. Eles precisam de uma grande crise para forçar a união das nações em uma nova ordem mundial, onde darão posse ao anticristo e sua besta. Conheça o distintivo Druzhnik da antiga União Soviética, União Russa Soviética. Também exibia a estrela de 5 pontas. Presente também na sua bandeira. Com tanta influência, todos copiam. Formação do exército coreano, em comemoração dos 60 anos. O pentagrama sempre representa um mal, para os satanistas é a presença do demo. Todos estão ligados pela manipulação Illuminati. A maçonaria usa duas, a estrela de 5 e a de 6, o compasso e o esquadro formam os 2 triângulos. A estrela falsa de Davi também é usada para os fins de manipulação exercida pelos poderosos senhores do mundo. É a estrela de 6 pontas. O 6 é o número do mal. O 666 é a trindade maligna. Bandeira de Israel. Desde 28 de outubro de 1948 a bandeira de Israel é revelada. Apesar de tremenda oposição, o emblema na bandeira é a versão azul do hexagrama vermelho que é usado pelos Rothschild. Isso irrita muitos judeus que percebem que esse hexagrama foi usado também nas antigas religiões misteriosas como símbolo de Moloch ou Moloque. O hexagrama também foi usado para representar Saturno, que foi identificado como um nome esotérico para Satã.
Isso indica que qualquer morto em nome de Israel na verdade é um sacrifício a Satã. Os judeus discordantes que acreditam que o Menora, o símbolo judeu mais antigo, deve ser usado, e também lembrar que o hexagrama não é nenhum símbolo judeu, mas é claro que como os sionistas de Rothschild, falsos judeus, também denominados Illuminati, usam ele é o que acaba nos Rothschild, quero dizer, sionistas. Foto de uma sinagoga do século III. O principal símbolo que representa o povo judeu hoje é a estrela de 6 pontas. Embora geralmente referido como Magem David, escudo de David, não há nenhuma referência bíblica ou talmúdica para esta associação. Sabe-se que este símbolo foi amplamente utilizado como um motivo geométrico ou amuleto em outras culturas. Uma imagem que prova que o hexagrama é de origem pagã. Hexagrama em colar assírio, que se pôde ver no centro. Símbolo pagão dos tempos da antiga Babilônia, região entre os rios Tigre e Eufrates. A estrela de Davi, de 6 pontas, ou selo de Salomão, também chamada de imagem Davi, tornou-se um símbolo dos judeus no fim da Idade Média, grifo nosso. Em tempos anteriores, ela figurava também em símbolos cristãos e islâmicos. Foi, mais tarde, adotada pelo movimento sionista e na bandeira de Israel. Extraído de literaturas especializadas em cultura e religião judaica. Neste sentido, os verdadeiros judeus jamais foram enganados, mas, já as demais religiões, e até algumas evangélicas têm caído nesta armadilha, assim como também fazendo uso da cruz que só foi adotada a partir do Concílio de Nicéia, 3 séculos, 325 anos depois de Cristo. Foi adotado a cruz do sonho do imperador Constantino. Mas, o sinal da cruz se juntou à imagem de Cristo, no 6º século pelo Papa Gregório Magno, falecido no ano 604 DC. Fonte: J. Leal, é o mistério del crucifígio, Pax. 310-343. O Meister, Crux Domini Atque Crucifixio, Commodo Archaeologia Romana Illustrator. O luciferianismo também faz uso da cruz. Notem o ponto redondo que se pode ver no centro das 2 estrelas na coroa do Papa, pois estas representam os olhos de Satã. Conheça toda a verdade. Continue lendo, basta dar um clique neste link. https://oslimpatrilhos.wordpress.com/cruz e símbolo cristal ou pagal um deus pagão considerado uma estrela. Na palavra de Deus, a Bíblia, encontramos uma repreensão divina ao uso idolatra de um estrelar pelo povo judeu. Leia: antes levaste a tenda de vosso Moloque, e o altar das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, Deus pagão em formato ou considerado estrela, que fizestes para vos mesmos. Por isso, vos levarei cativos, escravizados, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amós 5:26 e 27. Esta estrela é comparada ao deus pagão Moloque, onde em seus braços, incontáveis vidas foram sacrificadas. Alguém poderia nos dizer quantas vidas foram e ainda são sacrificadas pela manipulação exercida pelas estrelas do cinema? Quem promove tal manipulação? Agora, você já sabe. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Os Limpatrilhos do Rei.